Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos no canal. Vamos dar continuidade no dia de hoje ao nosso livro Poder do Agora. Esse é o nosso segundo vídeo. A gente gravou o primeiro com os principais conceitos. Então, para quem não viu, volta lá e dá uma olhada no primeiro vídeo. Os nossos vídeos, ele é uma construção. Então, é necessário, é fundamental que você os veja em ordem. Nós também fazemos um material de apoio, tá? Que fica no nosso blog, que aqui embaixo tá o link. Esse material de apoio te ajuda a ir acompanhando o vídeo, vendo os principais conceitos, fazendo suas anotações. Você pode ir arquivando, de cada livro a sua resenha, para que você consiga consultar. E assim, ir nesse processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, que é o propósito aqui do canal, tá? A gente já trabalhou com alguns outros livros. Se você se interessar sobre se aprofundar em um tema de um livro, você pode tanto deixar a sua sugestão aqui embaixo, qual é o livro que você quer que a gente leia e que a gente discuta e que a gente debata e que a gente se aprofunde. Porque o objetivo do canal é não ser superficial, tá? De superficialidade já tem um monte. Então, o objetivo do canal é que a gente possa se aprofundar, sem pressa, em vídeos contínuos, que você vai ouvindo e vendo no seu tempo e construindo esse conhecimento junto conosco. Então, vamos dar continuidade hoje, de onde a gente parou. A gente se perguntou, a inquietação da conclusão do outro vídeo foi: por que somos viciados em pensar, O que leva a gente a ter construído esse falso eu, ser identificado com esse instrumento, porque a mente nada mais é do que um instrumento, tá? Ninguém tá aqui condenando a mente, só que houve uma inversão, a gente falou isso no primeiro vídeo, de valores nesse sentido. A mente é para ser vista como um instrumento, O comandante tem que ser o ser, aquilo que é você em essência. E toda conexão, fazendo um resumo do primeiro vídeo, sua com ser é através do estado de presença, Então, a gente está num processo de desaprender, porque a gente culturalmente aprendeu a construir esse falso eu, o que o livro vai chamar de fantasma pessoal do ego, tá? Ou seja, esse fantasma pessoal do ego, ele é criado culturalmente, a partir de uma concepção, de uma imagem que você tem sobre o que é você, E essa imagem que você tem desse fantasma do ego que você tem, nada mais é do que uma construção, uma concepção cultural e condicionada de uma autoimagem. Ou seja, a partir dos seus julgamentos e daquilo que alguém lhe disse, o que lhe disseram sobre você, e daquilo que você compreende como um comportamento, você tem uma imagem sua, uma autoimagem, que o livro vai chamar de fantasma mental do ego, tá? Que é exatamente uma construção, condicionamento social e cultural de uma autoimagem. E aí ele vai dizer que o ego é uma esfera psicológica, criado pela mente. E o ego, ele nada mais é do que um falso eu, ou seja, a projeção que você tem sobre você e uma criação particular do que seja o mundo, sempre projetando ou para o futuro ou para o passado e nunca para o presente, porque o estado de presença é o maior medo do ego, porque o estado de presença aniquila o ego. E aí eu vou me aprofundar, deixa eu ir aqui com a minha colinha, me aprofundar nesse aspecto. Então, ele diz que todo sofrimento, ele é um não estado de presença, ou seja, o seu sofrimento, as causas que te causam medo, angústia, estresse, inquietações, o medo, a sensação de falta, de vazio,
eles são decorrentes do estado, da falta do estado de presença, tá? E aí ele vai falar sobre a emoção, que ele diz que a emoção é aquilo que nasce a partir de uma perspectiva entre o corpo e a mente. Ou seja, a mente se projeta no passado ou no futuro, e essa projeção faz com que você, não estando no estado de presença, você crie uma sensação que a gente chama de emoção. E aí ele vai distinguir nesse capítulo o que é emoção de sentimento. O sentimento, ele é coisa inerente do ser. Amor, felicidade, é inerente do ser. Ele não precisa ter o seu oposto. No caso da emoção, não. A emoção, ela é dualista, entende? Para você ser feliz, a sensação de felicidade, inevitavelmente, tem que ter a sensação de tristeza. De bom, tem que ter a sensação de mal, né? Ela é dualista. Por quê? Porque ela está fragmentada no corpo, né? A raiva, o medo, a angústia, ela está no corpo. Ou seja, é uma projeção do seu ego no seu corpo, feita através da sua autoimagem. E a sua autoimagem, baseada no falso eu, que ele chamou de ego, é exatamente uma construção social sobre uma percepção de você. E aí, quando você tem acesso a seu ser, você vai perceber que todas essas emoções, elas não existem, ou apenas elas são observáveis. Vou falar disso já também. Então, ele diz como é que a gente tem a cura dessas emoções. A cura se dá pelo estado de presença, ou seja, você percebe como esta emoção se manifesta no seu corpo. E ao perceber, você se torna um observador silencioso. Ou seja, quando você, conectado com o seu ser, se observa, você vai ver como a sua mente projeta aquela emoção no seu corpo, aonde você sente aquela emoção. E ao perceber aquela emoção não pertencente a você, como um observador, ou seja, como você consegue perceber como a sua mente projetou aquela emoção no seu corpo e como você sentiu aquela emoção, você enfraquece aquela emoção automaticamente. Você coloca ela como um estado de impermanência. Ou seja, você não é a raiva, você está com raiva. Como é que a raiva se manifesta em você? E esse estado de observador faz com que essa emoção, ela não somatize. Ou seja, ela não tem uma expressão corporal. Porque vem aquela energia, tá? A energia daquela emoção, e ao você observar, ela se esvai. Você entende que ela não é fixa e nem permanente. Então, ela não precisa estar no seu corpo. Você se torna um agente observador, tá? E aí, eu vou ler um resuminho que tem no livro que eu achei muito interessante. Concentre sua atenção no sentimento dentro de você. Reconheça que é sofrimento. Aceite que ele esteja ali. Ou seja, não finja que aquilo não está acontecendo. Não finja que seus sentimentos e emoções não existem, né? Então, olhe e observe. Não pense a respeito. Porque quando você pensa sobre a raiva, quando você pensa sobre a tristeza, quando você pensa sobre a alegria, você há uma identificação e você vai criar um conceito. E um conceito não tem nada a ver com ser. Um conceito nada mais é do que aspectos que você busca na mente, de coisas que você aprendeu para justificar algo que você sente, tá? Então, não permita que o sentimento vire pensamento. Não se identifique com ele. Esteja presente e observe o que está acontecendo dentro de você. Perceba tanto o sofrimento emocional como a presença de alguém que observa.
o observador silencioso. Esse é o poder do agora, o poder da sua própria consciência, da sua presença no ato da sua manifestação da emoção. Você se encontra presente, você reitera, você fecha o ciclo, você deixa que aquilo se vai, você observa aquela manifestação no seu corpo. Tenta fazer isso que você vai ver como isso funciona. E o que a gente vem percebendo, né, no contexto social? Emoções muito repetitivas, por exemplo, como o medo. E aí o livro ele vai dizer que o medo nada mais é, independente do medo, se ele dá aqui alguns exemplos de medo, né? O medo de falhar, o medo de perder, o medo de machucar os outros. Ele diz que nada mais é o medo, que é o medo do ego de perder o controle, né? De se destruir. Porque o medo é algo que é uma fantasia que o ego cria. Quando você tem medo de falhar, isso não é uma realidade. Você pode até falhar em algum aspecto que você entenda através da mente do que seja falhar. Porque muitos dos nossos conflitos é para que nós aprendamos, e não uma falha e não um erro. Mas todo esse medo, essa angústia de falhar, de não ser bom o suficiente, ele vem no medo egóico, de uma fantasia. Porque o que o ego faz? Ele cria fantasias na sua mente para lhe proteger, tá? Então, o ego é um instrumento psicológico que auxilia você em aspectos que você não sabe lidar. Então, ele é um instrumento, ele não pode ser o agente dominador da sua vida. Quando isso acontece, aí está a doença. Você observa as manifestações do ego como um instrumento, tá? E como é que a gente se liberta disso? Com o estado de presença. Um outro aspecto que ele chama atenção no livro é a questão do tempo, a identificação psicológica com o tempo, do tempo. Então ele diz que a gente tende a estar sempre fugindo do agora, porque o ego está sempre projetando a gente para o passado ou para o futuro, e que essa projeção se dá porque o ego sabe que no estado de presença ele vai ser destruído. Ou seja, não há fantasia no estado de presença, não há sofrimento no estado de presença, não há ilusão no estado de presença, você simplesmente está. Então você se cura porque você tem os elementos do agora, né? Não há necessidade de projeção. Então ele diz que toda a negatividade é um acúmulo de tempo psicológico, tá? É muito importante entender isso, porque a gente vive tendo, eu como psicóloga, a gente vive ouvindo ansiedade, depressão, tristeza, uma angústia de falta, ele vai falar sobre isso, esse medo, que é um medo inerente do ego, e depois o sentimento de falta constante. Você não sabe falta de quê, mas é uma falta constante. E muitas vezes, como o ego ele necessita de coisas externas, porque ele não está interligado com você, então ele busca o status social, ele busca a fama, ele busca o reconhecimento, ele busca tudo que é externo, tá? Então, além do medo, você desenvolve o estado de vazio. E esse vazio que você não sabe o que é, muitas vezes você tenta suprir pelo acúmulo de compra, o excesso de bebida, coisas que cada vez mais te deixam longe do teu ser. Você fica compulsivamente tentando preencher essa falta que você sente com coisas externas que satisfazem quem? O próprio ego. Né? Você retroalimenta o ego. O ego faz com que você sinta essa falta, porque você está longe do seu ser, e que busque coisas externas. E ao buscar as coisas externas, você alimenta o ego, e assim fica se retroalimentando. Quando a gente pensa no tempo, a gente vê que quando a gente está identificado com o tempo, a gente desenvolve doenças emocionais como? Quando nós estamos identificados com o passado, a gente desenvolve doenças como culpa, tristeza, depressão e angústia. Quando a gente está identificado com o futuro, a gente desenvolve doenças como ansiedade, tensão e estresse. Ou seja, a emoção somatizou.
A emoção, ele teve sentido no meu corpo. O meu corpo expressa aquele acúmulo emocional de uma identificação externa a um acúmulo energético. Então, toda a identificação com o tempo, porque o passado nada mais é do que um traço, uma recordação de um agora. E o futuro nada mais é do que uma percepção do agora projetado. Resumidamente, você só tem o agora. E aí, no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade a esse livro e a gente vai falar quais são as estratégias da mente para evitar o agora. O que a sua mente está aí bolando para que você fique no estado de presença, se cure desses medos, dessas angústias, da sensação de falta contínua, desse processo que te paralisa e que não faz com que você seja livre, que você simplesmente aceite o que é, não de uma maneira acomodada, mas de uma maneira equilibrada com o seu ser, com aquilo que é em essência. Então, meus queridos, no próximo vídeo a gente vai ver quais são as ferramentas, quais as estratégias que a mente utiliza para não permitir você utilizar o poder do agora. Desde já, dá a tua curtida, compartilha esse vídeo. Seja você um agente transformador na vida de outras pessoas. Eu sou muito grata pela sua presença e até o próximo vídeo.